Aleluia, essa foi a palavra que o pastor tinha me passado para a gente estar pregando nessa noite. Salmo 138, 8. Os irmãos puderem ficar de pé para a gente estar lendo a palavra do Senhor. Que diz o seguinte: O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu entro no contexto da palavra do Senhor, essa palavra do Senhor, ela serve muito para mim, para todos nós, na verdade. Porque antes de adentrar totalmente a palavra do Senhor, eu quero falar aquilo que está no meu coração. Fiz um voto com o Senhor há 5 anos atrás, antes de ter a minha casa própria. E quem conhece sabe que o pilar da minha casa sou eu. Sou eu que sou firme em oração. Sou eu que mantenho aquela casa em pé através da oração e do Senhor. Por muitas vezes eu já pensei em desistir no meio do caminho. Mas o Senhor sempre falou ao meu coração: se tu desistir, a tua casa toda cai. Porque o pilar de lá sou eu e eles dependem de mim. Então, por várias vezes a gente passa ali por dificuldade em nossas vidas. Passa por momentos de tribulações que a gente chega a pensar: Senhor, eu não aguento mais. Eu creio que tem pessoas que estão aqui nessa noite que também se vê nessa mesma situação. Se não está passando agora, mas já passou. E a gente pensa que não vai conseguir. E hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para os irmãos: não desista. Quem conhece o meu histórico de vida, os meus testemunhos, sabem que eu também tenho essa criança menor, que também é promessa do Senhor sobre a minha vida e a vida dos meus. Eu passei 52 dias em Araguaína, onde eu me vi completamente sozinha, sem os meus familiares e amigos. E eu tive que aprender a andar dentro daquela cidade sozinha, sem ninguém. E por muitas vezes eu me pegava chorando naquele lugar. E eu pensava: Senhor, mas o porquê de tudo isso? Eu não vou conseguir. Senhor, eu quero essa criança, eu não abro mão dela. E a criança na UTI, cheia de aparelhos. Mas era um tempo necessário que o Senhor permitiu sobre a minha vida, porque Ele tinha me avisado antes. Só que quando Ele me avisou, eu não me imaginava na minha mente tudo que eu teria que enfrentar. Mas aquele local é um local que Deus aperfeiçoou a minha fé. Porque foi necessário ter fé para Deus fazer um milagre na vida daquela criança. É uma criança que adoece muito, tem uma imunidade muito baixa. Mas eu não reclamo. Porque eu lembro de implorar ao Senhor pela vida dela. E o Senhor me deu, o Senhor fez um milagre. Essa criança nasceu de 7 meses e graças ao meu Senhor é consagrada desde o ventre para louvar o Senhor. Todas as minhas filhas são. A minha casa é um lugar de extremo louvor. Todos louvam ao Senhor. E eu insisto sempre em elas estarem louvando. Porque essas crianças são consagradas ao Senhor. E mesmo nas dificuldades, a gente consegue entender que o Senhor também permite para a gente poder aperfeiçoar a nossa fé. Às vezes estamos tão distraídos no nosso dia a dia, que às vezes estamos descansados, sem se preocupar com nada. E às vezes o Senhor permite algumas dificuldades, para nos ensinar que a nossa confiança tem que ser no Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. E por mais que a dificuldade esteja grande sobre a sua vida nessa noite, confia nele. Somente confia. Porque se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, foi para te dizer: confia em mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz, em Salmo 138, 8: O Senhor aperfeiçoará o que me concernem. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos.
Isso significa que o Senhor cumprirá seu propósito sobre a sua vida, se você se manter firme na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe você adentrou a casa do Senhor hoje com o coração dilacerado. Eu não te conheço e não conheço o teu problema, mas eu conheço um Deus que faz milagre. Eu conheço um Deus que entrega bênçãos. E eu também conheço um Deus que é um juiz justo. Aleluia, Jesus. Aquilo que temos para passar, temos que enfrentar. Mas se firmarmos os nossos joelhos em fé e confiar no Deus que nós servimos, Ele nos dá força para enfrentar as dificuldades. Eu queria dizer que Deus não te abandona em nenhum momento. Mesmo aqueles momentos que nós sentimos estarmos sozinhos, sentimos o peso da dificuldade, do processo. Mas o Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia, Jesus. Voltando para a palavra do Senhor, essa palavra do Senhor me fala muito e me faz pensar sobre José. José, ele contou os seus sonhos, os seus projetos, os projetos que o Senhor tinha na vida dele para os seus irmãos. Quando, na verdade, nós devemos confiar os nossos projetos somente ao Senhor. Porque existe muita inveja, existe muito engano. Então, quando você tiver um projeto, entra para o teu quarto, fecha a porta e fale com teu pai em secreto. Aleluia, Jesus. Porque em secreto você pode entregar aquilo que você sente. Em secreto você pode entregar os seus projetos. Porque Deus é um Deus justo. E quando José conta os seus projetos para os seus irmãos, automaticamente, eu acredito que os irmãos tenham sentido bastante inveja daquela situação. Mas o porquê do processo que José enfrentou? Exatamente por ter contado o propósito que Deus tinha na vida dele antes da hora. O propósito que temos, os projetos que temos, tem que ser contados somente ao Senhor. Por vezes, devemos guardar e confiar no nosso amigo fiel, que é Cristo. Então, devemos confiar nele. Então, por ele ter contado aquele projeto, os irmãos fez ele enfrentar um processo muito grande. Porque contou a sua bênção antes da hora. Por isso, as suas bênçãos devem ser contadas somente para o seu pai que está em secreto. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com ele. Aleluia, Jesus. Davi escreve os salmos em meio à pressão e desafios, reconhecendo que Deus permanece fiel, mesmo quando tudo parece instável. Ou seja, mesmo quando a gente acha que não vai conseguir, mesmo quando a gente acha que não vai mais ter jeito. Mas por muitas vezes, quando a nossa fé está fraca, nós esquecemos que Deus é um Deus que faz milagre. Nós esquecemos, quando estamos fracos, o tamanho do Deus que nós servimos. Devemos pedir ao Senhor aquilo que o nosso coração almeja e entregar em oração e propósito. Porque através da oração e do propósito, Deus faz cumprir sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz que Davi escreve no meio de desafios. Sempre vai existir processo e propósito. E ninguém vai alcançar o propósito de Deus sobre as nossas vidas sem enfrentar o processo. O processo é necessário para moldar a nossa fé e para nos fazer amadurecer. Aleluia, Jesus. Por várias vezes sobre a minha vida eu enfrentei muitas lutas e dificuldades. E por várias vezes que eu pensei estar sozinha, ainda assim, o Senhor usou os seus profetas para falar que estava comigo. Porque o Senhor é um pai que não abandona. Pode o pai da terra te abandonar, mas Ele não. É um pai que está presente sobre a sua vida, cuidando de você nos mínimos detalhes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo és o teu nome. As promessas são cumpridas no tempo do Senhor sobre as nossas vidas.
Às vezes o Senhor permite dificuldades, permite a gente enfrentar o processo, porque não estamos preparados para receber a bênção. É necessário aperfeiçoar a nossa fé. Então Ele nos prepara antes, para quando a bênção chegar, nós estarmos realmente preparados. Para quando a bênção chegar, nós entender e saber que foi Deus que fez aquilo sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. Para a gente compreender o tamanho das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Então, quando nos pegamos em algumas situações fragilizados, falando com o Senhor e às vezes até cansados, e o Senhor me trouxe aqui para te dizer, novamente, confia em mim. Por mais difícil que seja o processo, no final, o propósito valerá a pena. Tudo é necessário para aperfeiçoar a nossa fé. Às vezes estamos tão distraídos que o Senhor permite nós passarmos por processos. Porque às vezes não estamos orando como antes. Nos pegamos no comodismo. Não estamos buscando ao Senhor como antes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus fala ao meu coração que tem alguém recebendo essa palavra aqui nessa noite. E o Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer: confia em mim. Aleluias. Glória a Deus. E é necessário a gente enfrentar os momentos de dificuldade de cabeça erguida. Quem sabe até mesmo uma enfermidade. Para os irmãos que não sabem, eu também enfrento a enfermidade. Uma enxaqueca com aura. Faço uso de 4 remédios, entre eles remédios controlados. Mas eu sei que o Senhor vai entregar o meu milagre no momento certo. Por muitas vezes não entendemos a necessidade de enfrentarmos aquilo. Por várias vezes eu me pego falando: Senhor, não aguento mais ser dependente de medicação. Mas eu sei que eu sirvo um Deus que é o médico dos médicos e é o dono do milagre. E se hoje eu estou enfrentando isso, é porque é necessário. Mas eu sei que no momento certo o Senhor vai me entregar o milagre. Quem sabe é assim também na sua vida. Às vezes você enfrenta uma enfermidade e às vezes está cansado, cansada. Mas não se esqueça que Ele é um médico dos médicos. E no tempo certo Ele vai te curar. E no tempo certo Ele vai entregar o seu milagre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O Senhor está trabalhando silenciosamente para cumprir o seu propósito em nossas vidas. É porque em certas situações não entendemos o tamanho do propósito de Deus. E às vezes pelo propósito ser tão grande, é necessário testar a nossa fé. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É necessário testar a nossa fé. O Senhor é tão incrível sobre as nossas vidas, que eu não tenho palavras para agradecer, apesar dos processos, que tudo aquilo que eu peço para o Senhor em oração, Ele me entrega. E com você também não é diferente. Dobra o teu joelho, jejua, entrega o teu problema, porque só Ele pode resolver. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ainda preparando essa palavra lá em casa, passei a tarde estudando e o Senhor falava ao meu coração: eu sempre te uso de outras formas. E às vezes eu me pego pensando: Senhor, a gente é falho, ser humano, eu amo louvar ao Senhor. E pregar requer uma responsabilidade muito grande, requer uma preparação muito grande. Porque não devemos subir no altar do Senhor de qualquer maneira. Aleluia, Jesus. E o Senhor sempre fala ao meu coração: vai, deixa que eu coloco palavras na tua boca. E por que não dizer, aquilo que eu enfrento também? Eu enfrento a ansiedade. Mas eu sirvo um Deus que é dono de todas as coisas. E por que o Senhor permite, às vezes, a gente enfrentar esse tipo de dificuldade? Para a gente poder entender o nosso irmão. Como eu vou entender a irmã Maria
se eu nunca enfrentei o mesmo problema que ela. Eu vou entender aquilo que ela fala. Mas se eu enfrentar o problema que ela também enfrentou, eu vou entender. Porque o Senhor sempre falou ao meu coração, eu te uso no louvor e também na palavra para falar com pessoas. Eu te uso para tocar no coração de pessoas. E hoje estou aqui para dizer para você, entrega o teu processo para Ele. Somente Ele pode transformar a sua vida por completo. A palavra do Senhor, em Salmo 138, 3 diz: no dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O Senhor é aquele que fortalece a tua alma. O Senhor é aquele que te visita em meio a ventos e tempestades. Aleluia. Glória a Deus. Eu não conheço o teu coração, mas eu sirvo um Deus que conhece. Aleluia. Glória a Deus. E Ele quer cada dia mais que nós fazemos a vontade dEle. Que nós buscamos ao Senhor como único e suficiente Salvador. Que nós colocamos no topo da nossa prioridade em fazer a tua obra. Em louvar ao Senhor, em pregar a palavra, independente de qualquer coisa. Independente da sua voz. Eu sempre falo, Senhor, a minha voz é tua. Porque eu já fui no mundo, já desviei dos caminhos do Senhor. E lá eu não conseguia cantar. Porque a minha voz, ela pertence ao Senhor e à presença dEle. Porque eu reconheço o Deus que eu sirvo e que nada sem Ele eu sou. E nós não somos nada sem Ele. Ele é um Pai que cuida. Aleluia, Jesus. Quando você precisa de um abraço, é Ele que te abraça. É Ele que usa os teus servos para fazer a vontade dEle. A gente sabe que Jesus está às portas, está voltando. Então, nesses últimos dias, vamos se dedicar mais à obra do Senhor. Isso serve para mim, principalmente. Porque às vezes deixamos o nosso ministério estacionado. E quais seriam as nossas obras para o Senhor se Ele viesse e o nosso ministério estivesse estacionado? É necessário firmarmos os nossos pés na presença de Deus. Mesmo quando o inimigo se levanta. Aprendermos a ter um coração semelhante ao de Jesus. A perdoar como Ele perdoou. A liberar palavras de bênção para aqueles que te amaldiçoaram. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo és o Senhor. Aleluia. Então temos que confiar cada dia mais na presença do Deus que nós servimos. E quando eu olho ali para a vida de José, vendo tudo aquilo que ele enfrentou, mas que foi necessário para Deus torná-lo grande. Então, às vezes, enfrentamos lutas e dificuldades que são necessárias para Deus, o poder do Senhor se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, na nossa vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E por maior que seja a dificuldade que você está enfrentando, confia no Deus que tu serve, porque Ele é dono de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo és o Senhor. Deus está te chamando para confiar e permanecer firme. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Fiz um voto com o Senhor, né, irmãos? E me alegrei muito em ter cumprido o meu culto de ação de graças. Tanto esse projeto quanto outros futuros pertencem ao meu Deus. Eu sempre falei para o Senhor, Senhor, se for para o Senhor me abençoar e eu deixar de ser humilde, me tornar uma pessoa totalmente diferente,
e querer ser melhor que os outros, não permita nem que a bênção chegue até mim. Aleluia, porque é necessário continuarmos humildes. Não nos sentimos melhor que ninguém, porque não somos. Somos todos iguais. E sempre se esforce para louvar ao Senhor, independente da sua voz. O Senhor não está procurando voz. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Aleluia. Aquele que adora de coração, em espírito e em verdade. É isso que Ele quer. Aquele que adora com o coração quebrantado, com a alma quebrantada. Às vezes adoramos até com o coração dilacerado. É esse que Ele quer. Independente da sua voz, eu não sei pregar. Mas se é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, vamos cumprir o teu chamado. Porque por muitas vezes tu deixa o teu chamado estacionado, sem fazer aquilo que o Senhor quer sobre a sua vida. E o Senhor me trouxe aqui hoje para te falar. Levanta os teus pés. Faça a minha obra e a minha vontade nesses últimos dias. Porque eu estou às portas e é necessário fazer a obra do Senhor. Às vezes cantamos louvores da harpa, louvores com playback, louvores sem playback. O importante é louvar ao Senhor. A palavra do Senhor diz: todos aqueles que têm fôlego, louvem ao Senhor. Aleluia. E vamos, irmãos, se dedicar cada dia mais em fazer a vontade dEle. Porque não somos nada sem o Senhor. Sem Ele somos pequenos. Mas o Deus que nós servimos é aquele que cuida da gente em cada detalhe. Aleluia, Jesus. E não desista. Às vezes a timidez, né, irmão Pedro Wilson? Pega a gente, a timidez. Mas não desista de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Continue fazendo, mesmo quando a timidez gritar. Passe por cima dela e faça a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor me fala que a irmã Jaqueline está aqui hoje com o coração dilacerado. Eu não sei, minha irmã, aquilo que tu está enfrentando. Mas o Senhor me trouxe hoje para te dizer, para confiar nele. Confia nele diante desse processo que você está enfrentando. Porque é Ele que conhece o profundo e o escondido da sua alma e do seu coração. E o Senhor me fala que por muitas vezes você fala para o Senhor que está cansada. Aleluia, Jesus. Alabá. E quem sabe, às vezes, a gente vem para a casa do Senhor precisando só de um abraço, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Um abraço. O Senhor manda te dizer, é eu quem cuido de ti. Recebe o meu abraço, para te dizer que eu te consolo. Eu cuido de ti, eu cuido dos teus. E eu visito em especial a vida daquela criança, papai. Mesmo aos momentos de dificuldade, Deus manda te dizer, traga a casa do Senhor, sim. Não se importa com o que as pessoas vão